Bom, eu vou competir em outubro, certo? Vou competir no Hyrox. E aí, de certa forma, eu já estava treinando no Hyrox o básico ali desde o começo do ano. Só que, tendo em vista que hoje é 4 de agosto, 4 de agosto, isso. Faltam mais ou menos aí 4 de setembro, 4 de outubro, mais uns 15 dias. Faltam mais ou menos uns 75 dias até o campeonato. E aí, eu comecei a entender, depois de uma simulação que eu fiz da prova semana passada, que o que mais eu preciso me dedicar para ter um bom resultado lá é justamente a corrida. Aí hoje eu fui para musculação, eu tenho um objetivo, é importante que você saiba. Eu tenho um objetivo de desenvolver a parte torácica do meu corpo, porque depois de tanto tempo de CrossFit, se você fez CrossFit, você vai saber, eu fiz 12 anos de CrossFit. Depois de tanto tempo de CrossFit, eu percebi duas principais deficiências, assim. Primeiro, na cadeia posterior inferior. No CrossFit a gente agacha muito, certo? Mas para a cadeia posterior, tanto panturrilha quanto até a parte posterior da coxa e tudo mais, a gente não faz tanto exercício específico. E glúteo também. A gente sofre. Não fazemos. Simplesmente não fazemos. E aí, depois de 12 anos praticando no CrossFit, eu cheguei à conclusão clara, isso eu sofria muito na corrida. Teve um período da minha vida que eu só corri. Eu sofria muito para lidar com a parte posterior, com panturrilha. Por quê? Porque eu não tinha força. A minha parte anterior era muito mais forte do que a minha parte posterior. Isso, de novo, em virtude da lógica do CrossFit, que está perfeito e etc. E eu desenvolvi uma outra deficiência, que foi a parte torácica. Porque no CrossFit, tanto por causa dos movimentos ginásticos, quanto por causa do LPO, do levantamento de peso olímpico, a gente trabalha muito parte posterior né? Parte posterior dos membros superiores. Então, dorsal, escápula, posterior de ombro, lombar. São regiões que eram trabalhadas praticamente diariamente. Agora, eu devia fazer supino no CrossFit a cada, sei lá, a cada 2 meses eu fazia uma vez. Não só isso, né? Não só o supino, mas os exercícios de empurrar, cuja angulação permitem o desenvolvimento do tórax, a gente pouco faz. Por mais que existam alguns treinos onde a gente fazia flexão de braço, alguns treinos a gente fazia supino, e quando você faz um muscle up, de certa forma, né, você tem uma projeção aqui, né, numa angulação que te permite trabalhar a torácica. Mas mesmo assim era muito pouco. Em comparação com as costas, era muito pouco. Então hoje fui para academia, primeiro, para corrigir essa deficiência, até estética, né, a parte torácica. Estou dando bastante ênfase nisso. E já fiz meu primeiro treino de corrida. Que foi um treino simples, intervalado. Eu aqueci 10 minutos. Corri a 8 na esteira. E aí você pode fazer esse treino, tá? É claro, module ele para a sua velocidade, né? Para o que lhe é confortável. Não é para ser tão desgastante. É para você acabar o treino até que bem. Então eu fiz 10 minutos de aquecimento. Depois coloquei a esteira no 12. E aí eu fiz 4 rounds. De 4 minutos correndo no 12, 4 minutos correndo no 8. O primeiro round é bastante assustador. Porque eu sinto que você não está preparando o seu corpo para correr 12. Você não está preparando o seu corpo para saltar dos 8 para o 12. Você está preparando o seu corpo para entrar numa manutenção daquela velocidade, daquele pace de 8, que no 10º minuto ali de aquecimento, você já encontrou um conforto. Agora, quando você salta para o 12, você dá
Você manda uma mensagem pro seu corpo falando, olha, não importa o quão confortável estava, vai ficar muito desconfortável de maneira repentina. O que é uma situação que, na minha percepção, vai ocorrer bastante durante a prova de Hyrox. Eu vou ter que conviver com sustos como esse, no sentido de eu vou estar numa estação tranquilamente, confortável, de boa, e assim, do nada, eu vou ter que dar um susto no meu corpo e acelerar o desgaste, acelerar o desconforto. Eu vou ter que entrar num ritmo acelerado de maneira muito abrupta, na verdade. E aí eu quis simular isso. Mas aí, depois que você sobrevive aos 4 primeiros minutos, você vai pelos 4 minutos de descanso. E quando você entra no descanso, você aprende que nem tudo aquilo que está confortável durante um treino precisa ser revestido de desconforto. O que eu quero dizer com isso? Quando você entra nos primeiros 4 minutos de descanso, você vai correr 2 minutos, vai recuperar dos 12 que você acabou de fazer. E aí você vai chegar num pensamento, que foi o que ocorreu comigo, de, nossa, talvez eu não precise fazer 4 minutos de 8. Talvez eu possa fazer menos, ou eu posso fazer 4 minutos de 9, ou 4 minutos até de 10. Só que ter essa percepção é importante para você conhecer o seu corpo. Mas eu não mexi, primeiro, por uma questão de compromisso. Quando você se compromete a fazer uma parada, faça o treino da forma como você se comprometeu a fazer. Isso é importante. Parar antes, desistir, andar, mudar as velocidades, tudo, cara, é destruidor para a sua... vou colocar para a sua cabeça, assim. De forma bem simples, é destruidor para a sua cabeça. Agora, quando você tiver um treino e sentir que dá para piorar aquilo que você já se propôs, inicialmente você pensou que seria ruim, eu te recomendo não piorar. Por quê? Porque, pelo que eu percebo, falta em algumas pessoas uma visão de longo prazo. Em que sentido? Poxa, eu ainda teria 3 rounds pela frente. E depois eu ainda teria o desaquecimento. Não subestime o desaquecimento, hein? Foram 10 minutos ali no 8 que foram cansativos. Se lá no primeiro round eu quiser mudar a estratégia, mudar o treino, mudar o compromisso que eu assumi, eu vou ter que mudar nos próximos. Isso eu não sustento. Será que quando eu acho que eu estou muito confortável e eu quero mexer, acrescentar um pouquinho de desconforto, será que eu não estou deixando de lado o que vem pela frente? Será que eu não estou pensando apenas naquele curto prazo ali? Apenas naqueles 4 minutos? Por isso, eu não mexi. E, de novo, hoje é o primeiro treino. Hoje é o primeiro treino de 75 dias que vem pela frente. E sempre que eu puder, eu vou postar aqui. Então, se você quiser acompanhar, não necessariamente o treino, mas essas discussões, essas reflexões que passam pela cabeça de alguém que, poxa, de CrossFit eu tenho 12 anos. Eu comecei em 2014 o CrossFit. Eu fui até 2026. De Hyrox eu tenho poucos meses. Eu comecei em 2026, certo? Esse ano. Tenho 6 meses aí, 7 meses. Só que antes do CrossFit, eu já tinha uns 5, 6 anos de musculação e eu tinha na bagagem uns 15, 20 anos de futebol. E no CrossFit, eu tendo a dizer que por mais que eu fosse um atleta amador, nunca fui profissional, eu pelo menos treinava em alta performance. E pelo menos eu era treinado em alta performance, que é completamente diferente uma coisa da outra. Bom, sobrevivi aos 4 minutos, no 8, voltei para os 12. Tava mais confortável? Tava. Por quê? Porque percebe-se que uma vez que você
já vivenciou uma situação, uma experiência no treino. A próxima vez que você vai repetir essa experiência, pelo fato dela ser conhecida, tende a ser melhor elaborada. Você tende a lidar melhor com aquela experiência que você já viveu uma vez. Aí você pode virar para mim e falar, tá bom, Thomas, mas e o desgaste? Quando você fez pela primeira vez, o seu corpo não tinha 4 minutos no 12, nem 4 minutos no 8. Seu corpo só tinha 10 minutos no 8 de aceleração da esteira. Agora, dessa segunda vez, você tem 10 minutos no 8, na esteira, 4 minutos no 12, 4 minutos no 8 de novo, e você vai para o 12 novamente. Você não vai estar mais cansado? Sim. Sim, claro. O segundo quilômetro, pelo fato de eu ter corrido somente o primeiro, é muito mais tranquilo do que o 10º quilômetro, pelo fato de eu ter corrido 9 antes dele. Mas, se você está num ponto ótimo ali de desafio, e eu acho que esse é o grande lance. Eu calculei muito, muito bem o tamanho do desafio que eu queria me submeter hoje. Eu acho que essa é uma das partes que as pessoas negligenciam e eu não recomendo. Cara, calcule muito bem o desafio que você vai abraçar no dia que você vai treinar, para que você dê conta dele. É importante que você dê conta dele. Pode não ser o seu melhor treino da vida. Pode ser que você saia do treino pensando, poxa, eu podia ter dado mais. Pode ser que você saia do treino pensando, caramba, eu achei que ia ser mais difícil, foi muito fácil. Será que eu não me desafiei o bastante? Será que eu não me testei o bastante? Será que faltou da minha parte? Será que eu me subestimei? Pode ser. Tudo isso pode ser. Mas, independentemente disso tudo, acho que é importante, novamente, você colocar atenção em criar desafios, em criar treinos, em criar preparações que você dê conta de realizar, que você dê conta de executar. Isso serve não só para o treino, isso serve para tudo na vida. Mas, independentemente disso, eu consegui fazer os 12, voltei para os 8, fiz os 8, voltei para os 12, fiz os 12, e aí faltavam 10 minutos de desaquecimento. Eu confesso para você que eu queria muito ter parado antes. Eu confesso que eu queria, nesse desaquecimento, ter feito, ao invés de 10 minutos que eu tinha me proposto, fazer 5, fazer 8, fazer 3. Mas aí, durante a corrida, eu comecei a me questionar por quê. Eu tinha separado um horário do meu dia que não ia me atrapalhar nas minhas demais atividades. Eu estava dentro do horário. Eu não estava cansado e as minhas pernas não estavam desgastadas ao ponto de eu precisar parar por limitações físicas. O que eu queria realmente era colocar fim na manutenção de uma situação. O que eu vejo que tem sido cada vez mais difícil e que tem que ser uma coisa cada vez mais treinada. Eu até, aproveitando uma analogia rápida, se você me permite, eu sou um grande fã de samba e eu não sei se você já ouviu uma música chamada Ave Maria, que o Jorge Aragão toca. E nessa música tem uma introdução no cavaco que dura vários minutos, vários minutos. E aí outro dia, antes dele mesmo cantar, essa introdução, ela toma bastante tempo. Ela exige paciência do ouvinte, de quem tá ouvindo aquilo. E aí outro dia eu vi um Reels de um cara dizendo que na atual geração, uma música como essa jamais teria qualquer tipo de audiência, teria qualquer tipo de apelo. As pessoas não gostariam, porque elas não teriam paciência de ouvir, de aguardar, de contemplar a introdução que é longa. E de fato, a gente tem tido cada vez menos paciência, né? A gente tem tido cada vez menos... somos cada vez menos suscetíveis
a nos manter em situações que se prolongam. Eu, hoje em dia, pego fila dificilmente na minha vida. Filas no banco, fila... Hoje, a fila, por exemplo, é um objeto em extinção na minha cabeça, né? Mas eu tendo a pensar que as pessoas que pegam fila hoje são pessoas que são muito menos suscetíveis para essa fila do que as pessoas de 20, 30, 40 anos atrás. Porque, na minha cabeça, e acho que existem estudos que comprovam isso, eu só não tenho como referir esses estudos, eu estou falando de uma percepção pessoal, coisas que eu sustentava por muito tempo, com muito mais facilidade, hoje, a falta de paciência me limita nesse sustentar. Então eu percebi que era justamente isso que queria me tirar dali da esteira nos 10 minutos. Não era desconforto, não era cansaço, não era desgaste, não era pressa, não era nada. Eu só não estava mais suportando sustentar aquilo. Por quê? Porque era repetir e fazer e entregar algo durante um período de tempo significativo e me fazer mobilizar as mesmas coisas, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto mentalmente, para algo que não ia mudar. Eu ia seguir na esteira a 8 quilômetros. Eu cheguei até a pensar, para você ver como é louco isso, eu cheguei até a pensar e falar, poxa, nesse desaquecimento eu vou fazer 5 a 10 e 5 a 8. Porque aí, de certa forma, eu trago um pouco de dinamismo. Aí eu lembro que o Hyrox é uma prova longa, é uma prova de pelo menos 1 hora. É uma prova que, por mais que exista um certo dinamismo, a gente vai precisar sustentar uma certa monotonia. E não é nem só a prova que é monótona, é o treino. O treino é monótono. Então, de certa forma, você vai precisar ficar menos resistente à monotonia. Você vai precisar entender, você vai precisar aprender a gostar do que é monótono, a gostar do que é parado, a gostar do que é demorado, a gostar do que é repetitivo. É uma insistência que hoje, para nossa existência, é algo bastante complexo, mas que é muito importante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi uma primeira abordagem, reflexão sobre o primeiro treino dessa jornada rumo ao Hyrox em outubro aqui em São Paulo. E eu pretendo continuar compartilhando aquilo que eu penso, aquilo que me ocorre, aquilo que se passa comigo durante esses treinos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa, já aproveita e se inscreve no canal. Ah, aí você fala assim, Thomas, mas pô, esse canal não é sobre relacionamento? Sim, é sobre relacionamento. Falar de treino é falar do relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Por isso, é fundamental a gente também abordar esse tema por aqui. Beijo e até a próxima.